Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. São de diferentes ordens os espíritos conforme o grau de perfeição que têm alcançado. As ordens são ilimitadas em número porque entre elas não há limite de demarcação traçado como barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restritas livremente. Todavia, considerando-se as características gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertence à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância e o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que lhes caracteriza. Todos os espíritos têm o poder de praticar o bem, mas cada um o faz de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todavia, porém, ainda têm que sofrer provas. Os da terceira categoria não são todos essencialmente maus. Uns há que não fazem nem o mal nem o bem, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhe depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos, os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadeza, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e das imperfeições que ainda terão que despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se mais ou menos número de classe conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se assim o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, e nada alteram a base da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número da categoria, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma e a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra as tendências a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, da capacidade, de moralidade que os distingue, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados.
Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação, pode mostrar-se divergências quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem. Sobretudo se trate de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresenta. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificações alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos em geral admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que ficou na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivos. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisão em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relação conosco, e por consequente o grau de confiança ou de estima que merecem. É de certo modo a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Terceira ordem: espíritos imperfeitos, características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais levianos, irreflexão e malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam-se quando uma ocasião lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles ainda a malícia, a maldade. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e, mais ou menos, abjetos seus sentimentos. Estritos conhecimentos dentre as coisas do mundo espírita, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Não nos podem dar mais do que noções erradas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam se lhe revela o caráter. Todo espírito que, em comunicações, trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem.
Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhe constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. 10ª classe: espíritos impuros, são inclinados ao mal de que fazem o objeto de sua preocupação. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. 9ª classe: espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e sombenteiros. Metem-se em tudo, a todo respeito, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intriga, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de esperteza. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, dragos, gnomos, diabretes. Acham-se sobre a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos serviçais. 8ª classe: espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimento bastante amplo, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito à sua característica e luz. Mas, em geral, isso não passa de reflexo de preconceito e ideia sistemática que nutriram na vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. 7ª classe: espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que se concerne à moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 6ª classe: espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber entre todas as classes da 3ª ordem. Manifestam geralmente a sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser o agente principal das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuando sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligível. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas o de ordem elevada os deixa, de ordinário, como atribuição dos subalternos, mais apto para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. 2ª ordem: bons espíritos, características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo
desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber das qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corpórea, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo alguns de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável de ventura, que não tem a perturbar-lhe nem a inveja, nem o remorso, nem nenhuma das mais paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinja a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quinta classe, espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-lo. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta classe, espíritos sábios. Distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para os quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais dominados por qualquer paixão própria dos espíritos imperfeitos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são as que os caracteriza. Sem possuírem ilimitado conhecimento, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunica-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida da linguagem terrestre para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Primeira ordem, espíritos puros, características gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação com corpo perecível. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executa para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxilia-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões, assistir os homens nas suas aflições, excita-os ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima.
são designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos e serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo 1, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.